uma outra coisa importante é mostrar a carreira. Então, a pessoa fez mestrado, doutorado, fez ou não o pós-doutorado, mas entrou numa universidade. Então, ele vai entrar numa universidade, ele tem uma carreira de professor. Na universidade, ele vai fazer ensino, vai fazer pesquisa e vai fazer uma coisa muito importante, que é o chamada extensão universitária. A extensão universitária, quando a universidade ela leva os seus conhecimentos para a sociedade. São projetos, né, são atividades que a universidade compartilha com a sociedade sem que seja um curso. Então, não é, ninguém vai precisar fazer um curso, mas você pode ter atividades de extensão em que você faz cursos em comunidade, você faz palestras, ciclos de palestras, ou então cria cursos importantes para as pessoas fazerem dentro de uma universidade. Você pode fazer, por exemplo, no departamento de letras, pode fazer um curso de francês, um curso de alemão, um curso de italiano, um curso de hebraico, por exemplo, dentro de um projeto de extensão. Você não é aluno daquela, não é estudante daquela universitária, mas está fazendo um curso extra ali. Então, isso faz parte dos projetos de extensão. Então, o professor universitário brasileiro, ele dá aula, é a sua docência, sua carreira de docente, ele faz pesquisa em geral, mas grande parte, majoritariamente os professores fazem pesquisa, são incentivados para isso e também trabalham em projetos de extensão. Então, a carreira universitária, você entra e você pode começar, não se usa mais aquele professor auxiliar. A pessoa quando a pessoa é mestre, ela pode começar como professor assistente, mas quando tem doutorado, ela já começa como professor adjunto, que tem 4 categorias, adjunto 1, 2, 3, 4, depois ela passa para associado 1, 2, 3, 4, depois ela se torna titular. O professor titular é o título mais alto, e a graduação é a categoria mais alta dentro das universidades. Em geral, o mínimo de tempo que você precisa estar numa universidade para se tornar titular é na faixa dos 15 a 16 anos. E aí você já é um pesquisador e um professor já afirmado, com bastante experiência em vários aspectos dentro da universidade, você é titular por isso, você ajuda a definir direções, é aquele professor mais experiente, né, que conseguiu acumular mais experiência na vivência universitária. Mas tem as carreiras iniciais, você tendo doutorado, você já entra como adjunto, aí vai progredindo de acordo com os seus currículos, com as suas atividades, os seus relatórios anuais, você vai progredindo, vai se tornando, aí sobe 4 níveis de adjunto, 4 níveis de associado, depois, para se tornar titular, já é uma outra transição. Isso é a carreira do professor universitário, que é uma carreira longa também, se trabalha muito, eu acho importante chamar a atenção, eu não sou professor de universidade, eu sou pesquisador de um centro de pesquisa, mas admiro muito os meus colegas professores de universidade, porque trabalham muito, o professor universitário brasileiro trabalha muito, ao contrário do que muitas vezes a imprensa majoritária, a imprensa hegemônica diz, parece que a universidade pública é um cabide de empregos. Nós chegamos a ver um ex-ministro, agora recentemente, dizer que a universidade é um lugar de balbúrdia, que é um lugar só de comunistas e marxistas. A universidade é um lugar de estudo, é um lugar de pesquisa, é um lugar de ideias amplas. Chama universidade por isso, é a universalização do conhecimento. O professor universitário ele trabalha em várias frentes e o professor universitário se preocupa com a socialização do seu conhecimento. Eu estou falando assim, claro que tem um ou outro que pode não ser, mas não é isso que se espera de um professor universitário. A missão de um professor universitário é ser uma pessoa que se preocupa com a socialização, a divisão, o compartilhamento do conhecimento. Cuida dos seus estudantes, cuida da sua pesquisa, trabalha nos projetos de extensão, faz divulgação de ciência. Então, a universidade brasileira ela trabalha muito. O professor universitário brasileiro trabalha muito, em comparação com vários países do mundo onde eu já trabalhei e que eu pude visitar. O professor brasileiro trabalha em várias frentes que um professor universitário americano ou europeu, às vezes, não precisa trabalhar porque tem uma frente de trabalho que cobre aquilo. Aqui o professor universitário brasileiro tem que fazer praticamente tudo. Só falta ter que fazer a limpeza da sua sala de trabalho. Ele trabalha muito. Então, é importante não desqualificar, como dizer, é um lugar de balbúrdia. Hoje, quando a gente vê na questão da pandemia, o que a gente está tendo só se ouve falar de universidade. É o professor da universidade tal, o professor de tal universidade, ou o professor da Fiocruz, ou do Butantan, ou do outro instituto de pesquisa. A pesquisa brasileira está na universidade pública. Poucas universidades particulares se preocupam de dar ao professor uma carreira de pesquisa, porque custa.
Manter um professor que ensina, que faz pesquisa, que trabalha em todas as frentes, custa. A pessoa tem que ter, no mínimo, 40 horas semanais. As universidades públicas, elas dão a dedicação exclusiva, que é você trabalhar exclusivamente para aquela universidade. Então, você tem que ter um salário mais alto. Então, bancar a pesquisa na universidade custa. E muitas vezes as universidades particulares ou não têm condição ou não estão também interessadas em ter esse gasto, que ela considera um gasto. Então, a pesquisa, o grosso da pesquisa brasileira, com raríssimas exceções, ela está nas universidades públicas, estaduais e federais, como está também nos centros de pesquisa, que é algo que eu vou falar mais daqui a pouco no final. Então, nós temos essas universidades. Hoje, é também importante chamar a atenção que o Brasil hoje tem um parque só. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Cada estado tem algumas universidades federais. Nós não temos, por exemplo, só a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ, que é a Universidade Federal da cidade, da cidade do Rio de Janeiro. E tem a Unirio, que é a Universidade Federal, mas do estado do Rio de Janeiro, como nós temos a UERJ, que é estadual. Então, os estados têm muitas universidades públicas. Só para ter um exemplo, Minas Gerais tem 11 universidades federais. Olha que Minas é grande. Então, tem 11 universidades federais, e cada universidade federal não é que ela seja só aquela universidade, ela tem o que a gente chama, às vezes, de campus, né? Um campus ou mais campi avançados em outras cidades. Então, a gente tem uma capilarização muito grande das universidades federais. Então, nós temos 69 universidades federais. Vamos nos lembrar que nós temos 26 estados, mais a Distrito Federal, onde nós temos a UNB, a Universidade de Brasília, é a Universidade Federal, vamos dizer, do Distrito Federal, que a gente chama de UNB. Agora, se nós temos 69 universidades federais, nós temos só 26 estados, então tem estado que tem mais universidade federal do que outro. O estado do Rio de Janeiro, nós temos a UFRJ, a Unirio. Agora, claro que nós temos as estaduais, a UENF, a UERJ, a UESO, que é a Universidade Estadual da Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro. Bom, depois vamos falar dos institutos federais. Então, nós temos o Brasil, além de ter um SUS grandioso, que a gente está vendo o valor do SUS agora na pandemia, o Brasil também tem uma notável e reconhecida, vamos dizer, um notável e reconhecido parque de universidades federais, um dos maiores do mundo, ensino público gratuito, porque tem país que tem ensino público pago. No Chile, a universidade pública é paga. Ela é pública, mas é paga. No Brasil é pública e gratuita. Então, o Brasil tem um trabalho grandioso. Nós temos 69 universidades federais, fora as suas ramificações. E, em 2008, o professor Haddad, que era o ministro da Educação, né, no segundo governo Lula, o professor Haddad, ele criou os institutos federais, que são chamados Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, não são só cursos de ensinar tecnologia, são cursos que você faz todas as disciplinas. Você pode ser engenheiro, pode fazer até ciências sociais no Instituto Federal. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são chamados IFES, Institutos Federais. Nós temos 38 institutos federais no Brasil. E esses 38 institutos federais do Brasil, eles são ramificados em 660 unidades espalhadas pelo Brasil, 660. Se alguém quiser saber isso, entra no site do MEC, www.mec.gov, e coloca lá, Institutos Federais. É apresentado o mapa de toda a distribuição de institutos federais em todo o Brasil. Todos os estados são varridos. O estado do Espírito Santo, que é um estado territorialmente pequeno, além de ter a Universidade Federal do Espírito Santo, que tem o campus de Vitória, o campus de Alegre, o campus de... tem também o campus lá em São Mateus, ela tem 22 institutos federais. Quer dizer, o IFES, que é o Instituto Federal do Espírito Santo, ele tem 22 unidades espalhadas pelo estado. Então, nós temos cidades muito pequenas, com um curso universitário superior, com professores com doutorado, professores da mais alta qualidade, espalhados em pequenas universidades do Brasil. Quer dizer, uma interiorização do conhecimento grandiosa, que foi atingida com a criação dos institutos federais. Essa é uma grande obra do professor, quer dizer, ele esteve à frente do ministério, do professor Fernando Haddad. Eu sugeriria
ao cidadão que está ouvindo e que não é ligado ao meio universitário, que entre, coloque no Google, Institutos Federais. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade e com a qualidade. É importante dizer, a qualidade do ensino nesses institutos federais. Ensino de alto nível, tem pós-graduação, tem mestrado, também tem uns que tem até doutorado. Eu conheço vários, Brasil afora, eu visito muitos institutos federais, sou um grande entusiasta dos institutos federais, é uma grande, eu diria, uma revolução que houve na educação do Brasil. É importante o cidadão saber disso. O cidadão não sabe, pensa que tem só o Cefet. Tem o Cefet do Maracanã, o Cefet do Rio de Janeiro, e tem o Cefet de Minas Gerais, como tem a Universidade Tecnológica Federal de Ciência e Tecnologia do Paraná, chamada Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR, que era um antigo Cefet que não virou Instituto Federal e virou UTF-PR, Universidade Tecnológica do Paraná. Temos o Cefet, no Rio de Janeiro, que não virou Instituto Federal, manteve-se Cefet. E temos o Cefet de Minas Gerais, que também não virou Instituto Federal, optou por se manter Cefet. E foram criados institutos federais, que são equivalentes aos Cefets. Agora, os institutos federais, eles estão espalhados Brasil afora. O estado da Paraíba, que é pequeno, tem vários. Espírito Santo, o estado do Rio de Janeiro tem vários também, vários. Norte, sul do estado, leste, oeste. É difícil falar em leste, oeste do estado do Rio, porque o estado do Rio é muito fininho, né? Mas norte, sul, leste, oeste. Nós temos institutos federais aqui no estado do Rio de Janeiro bem espalhados. Então, o estudante, às vezes, não precisa sair da sua cidade para ir para um grande centro. Ele, ou na sua cidade, ou numa cidade muito próxima, ele tem um instituto federal, que tem um curso superior de alto nível, dado por professores da mais alta qualificação. É importante dizer isso. Então, nós temos a rede de universidades federais, a rede de universidades estaduais. São Paulo tem 3 universidades estaduais. Tem a USP, que tem campus também, não só em São Paulo, capital, mas em algumas cidades do interior. Tem a Unicamp e tem a Unesp, que a Unesp eu acho que são 30 unidades separadas, né, espalhadas pelo estado. Então, São Paulo tem uma grande rede de universidades estaduais, fora federais. O estado do Rio tem a UERJ, a UESO, a UENF, fora as federais. E assim vai. Todos os estados têm as universidades federais e as estaduais. Uns têm mais, outros têm menos, mas o que é importante é que todo o Brasil é coberto por uma grande rede de universidades. E para ser professor de uma universidade federal, hoje, a qualificação mínima que se pede é mestre, mas, na verdade, já eu posso dizer que se pede até mais o doutorado do que o mestrado, porque o Brasil já tem um corpo docente muito qualificado. A pós-graduação no Brasil evoluiu muito da década de 80 para cá, nesses últimos 40 anos.